Eu gostaria hoje de continuar falando mais um pouco sobre esse assunto que eu venho desenvolvendo desde que eu voltei a fazer vídeos aqui, que é justamente essa questão da razão e da intuição. A gente falou um pouco sobre liberdade, determinismo, livre-arbítrio, liberdade e segurança. E daí eu queria trazer novamente, mais uma vez, essa grande questão da razão, conhecida também por outros como intelecto, raciocínio, mente intelectiva, e a intuição, que nas palavras de alguns seria a voz do espírito, a dimensão de manifestação do espírito, uma inteligência superior, não essa inteligência rala, limitada, ilimitante, que é o intelecto, por aí vai. Existem vários termos para designar cada uma delas. O Baldi, mesmo na obra Grande Síntese, a intuição é denominada superconsciência. E a nossa consciência atual, seria a consciência racional. Isso leva muitas pessoas a se confundirem, e até grupos, diferentes a ficarem brigando em cima da letra. Mas a gente sempre tem que ter em mente qual é o conceito, a essência da coisa, a substância, o que a coisa é de fato. Como disse certa vez Paulo, a letra mata, o espírito vivifica. Então, nós devemos sempre buscar o espírito das coisas, a substancialidade das palavras, e não como elas expressam essa substancialidade. Porque senão a gente pode confundir, Existem várias formas de exprimir um mesmo sentimento, um mesmo pensamento. E eu acho que é o dever das pessoas ver a fundo isso, ter um olhar mais profundo. Bom, dito isso, eu queria mostrar para vocês aquela tabela que eu usei para apresentar numa live, que coloca, confronta os dois tipos de inteligência que a gente tem, que é a razão e a intuição. Então, o que acontece, basicamente, é que, segundo sua voz, na Grande Síntese, a humanidade, no geral, ela, no grau evolutivo atual, isso desde o advento das civilizações, há 7, 8 milênios, a gente vem desenvolvendo, expandindo essa razão, o intelecto. Aquela árvore do conhecimento, do bem e do mal, que a Eva comeu e ofereceu para Adão, seria justamente esse despertar dessa consciência racional analítica. E ela é muito poderosa, Ela pode ser útil para muitas coisas, e ela trouxe, de certa forma, progressos em vários campos. Mas, infelizmente, durante toda a história humana, o ser humano não soube aproveitar isso. Em larga medida. Raríssimos casos de pessoas, às vezes comunidade, por frações de tempo, um átimo nesse grande devenir, souberam fazer um uso orientado do intelecto para lhe gerar mais bem-estar. Mas sempre, todo o bem-estar, todas as conquistas que a gente teve até hoje, eu não estou falando apenas materiais, mas as conquistas no campo artístico, dos afetos, o ser humano ter se tornado mais consciente de certas coisas, se deve justamente pelo uso correto da razão, que foi graças a chispas de intuição de determinados gênios. A intuição é a inteligência que realmente
faz a humanidade progredir, né? A razão é só uma ferramenta que vai sistematizando, vai manifestando, né, para o mundo nosso, desde o psíquico até o mais concreto, físico, essas chispas de intuição. Então, hoje, a gente vive um confronto entre esses dois tipos de inteligência que estão situados em duas dimensões distintas, né? Que é um ser que é intuitivo, mais do que racional, intelectivo, é um ser que, mesmo que ainda não seja integralmente um justo, né? Como os grandes iluminados, mas é um ser que já coloca o espírito, né, e inclusive Deus, o absoluto, acima de tudo, né? E todas as outras coisas ele busca colocar a serviço de princípios superiores. É claro que isso não significa que a pessoa vá loucamente acabando, né? A pessoa não vai loucamente, né? Como é que eu diria? Fazendo qualquer coisa em prol da evolução, né? Como eu disse, a gente precisa de nossas ferramentas terrenas para a gente conseguir fazer com que o espírito vivifique a matéria. Então você precisa estar alimentado, você precisa ter sua vestimenta, você precisa às vezes ter uma certa posição, uma profissão, uma carreira, né? Ter um grau de instrução bom, a depender da função que você tem a cumprir aqui nesse mundo, né? Sua missão, né? Então, só que a gente não pode ficar preso a essas coisas. A gente deve fazer uso delas. O sábio Roden, ele conseguia exprimir essas coisas de uma maneira bem sintética, né? Ele dizia, nem abusar, nem recusar, mas sim usar. Usar o quê? As coisas do mundo, né? Inclusive o seu corpo, né, o seu corpo, nossa mente, né? Todas essas coisas são coisas do mundo também. O título, né? Seu doutorado, seu pós-doc, todos os seus conhecimentos em várias coisas são coisas do mundo. Então essas coisas devem ser usadas em prol de algo maior. Esse algo maior é a evolução do indivíduo. E os outros indivíduos, percebendo isso, essa, digamos assim, esse vivenciar interior, colocar em prática a palavra, né, de Cristo, essas leis superiores, estar alinhado com a lei suprema, vai fazer isso, o ser que aplica isso em vida, acaba transbordando essas coisas naturalmente. E isso vai acabando, influencia o meio. E é assim que começa a verdadeira revolução social que deve transformar a nossa humanidade, esse planeta por completo. Então, essa transição, né, de um ser intelectivo, racional, para um ser intuitivo, orientado pelo e para o espírito, vai se constituir na maior transformação de toda a nossa história. Esse vai ser o maior salto jamais dado. Vai ser uma verdadeira transformação. A gente não vai ter mais, não é uma revolução do tipo que a gente está, esses saltos pseudo-quânticos, né, que a gente dá saltos só que no mesmo plano evolutivo. Na verdade, a gente só está expandindo, né, o campo da dimensão racional. Vai ser um salto para outra dimensão, um salto para um outro nível de consciência, o que vai levar a uma nova percepção e a um novo tipo de agir. Então essa é o que nos aguarda no futuro. E por isso, né, eu não canso de falar do tema, aqui nessa tabela eu procuro, né, deixar mais claro qual é a diferença entre uma e outra. E a primeira coisa
que a gente tem que ter em mente é que uma não é uma negação da outra, né? Aliás, né, a intuição ela engloba a razão, ela compreende a razão e, portanto, sabe fazer uso dela, mas ela lhe é infinitamente superior, porque ela confere ao ser orientação, dá coragem e ela permite avançar por zonas desconhecidas. A razão, por outro lado, apesar de útil, ela é impotente face aos desafios de nosso tempo. Ela não compreende a intuição, ela ignora, ela ridiculariza a intuição, ela é fechada em si, ela vê a intuição como inimiga. Também já dizia, né, um grande homem que a razão é uma ótima serva, mas ela é péssima senhora, né? A intuição deve ser o senhor, a razão deve ser o servo de um ser. Mas para isso ocorrer, a gente precisa despertar essa intuição, que é a voz do Espírito. Então vejam só, olha só, que interessante. Quando você está pensando mentalmente, por mais inteligente que você seja, né, se você pode ter um QI de 220 pontos, né, que é absurdamente alto, né, extremamente inteligente em vários campos, né? Mas, independentemente disso, e por mais nobres que seja a sua intenção, uma pessoa que está operando com a razão, ela quer controlar as coisas, né? Ela quer chegar num objetivo que não é um objetivo deste mundo, né? Mesmo que seja um objetivo bonito, né, elevado, como, sei lá, a pessoa quer se tornar um grande artista porque se deleita com a música, né, com a pintura, com o desenho, e ela vai fazer de tudo para conseguir isso, ter disciplina e tal. Ainda assim, mesmo sendo algo sátifico, né, usando lá trazendo aqui para o nosso estudo as 3 gunas, mesmo sendo algo sátifico, né, nem rajásico, nem tamásico, ainda assim é uma coisa desse mundo, né? Então você ainda está preso no nível de consciência intelectivo, né? Você tem medo de perder algo, você está pensando em algo, né, que é mais um deleite, né, uma distração do que algo que vai lhe proporcionar evolução. Porque geralmente o que vai realmente lhe fazer evoluir não vai ser agradável, né? E isso todo mundo foge, né? Até mesmo os grandes, né, na hora do vamos ver, ficam um pouco titubeantes, né? Mas eles vão. Então, isso é algo muito, muito difícil. A intuição, né, quem segue sua intuição, vai completamente em outra linha. Ela segue o fluxo natural das coisas. Então, a pessoa, ela vai vivenciando. Ela usa do seu pensamento, ela raciocina, mas ela é guiada por outra coisa. Então, assim, ela não vai seguir a tendência dos outros. Ela vai ver se aquilo é aceito no íntimo dela para ver se ela continua fazendo a coisa. Senão ela desiste e segue outro caminho. Mesmo que esse caminho que ela desistiu esteja cheio de garantias, né? O cara vai receber um alto salário, as pessoas vão falar com ele, várias portas aqui vão ser abertas. Mas se não estiver de acordo com o que essa pessoa sente, né, se a pessoa não ver sentido naquilo, ela vai rechaçar, se ela for mais intuitiva, né? De novo, eu trago aqui o exemplo do Eduardo Marinho, que ele ilustra muito bem essas questões, né? Não só ele, né, outros, mas ele é um exemplo próximo da gente, né, que está por aí em vários podcasts, está aparecendo muito no YouTube. Então eu acho que ouvindo a história dele, né, e ele explica muito bem isso, ele descreve muito bem esse sentimento, dá para a gente ter ideia do que seria essa intuição. Então, vejam só, todas as coisas se encaixam. A razão, né, por mais inteligente que a pessoa seja, ela é governada pelo medo. Ela é pautada nisso, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Todos nós temos
Medo, né? Todos temos medos. Isso, assim, não existe uma criatura, um ser humano que não tenha medo em alguma situação limite. Cada um vai ter em uma determinada situação, mas todos, se alguém descobrir esse calcanhar de Aquiles em alguém e cutucar, a pessoa vai sentir medo. A questão não é não sentir medo. A questão é não ser governado pelo medo. Nós avançamos, né? Até com um pouco de medo, né? Tremendo um pouco, mas nós avançamos. Nós enfrentamos a situação. Então, quem é intuitivo, né? Quem está orientado mais para as coisas espirituais, vai tomar decisões, vai tomar cacetada, mas vai continuar persistindo naquele caminho, vai continuar firme como uma rocha avançando na direção que lhe aponta a sua intuição. Então, a pessoa tem medo em alguns momentos, mas ela não se deixa governar pelo medo. Porque no momento que você se deixa governar pelo medo, o que acontece é que você degrada, você cai para o patamar. Como se você quisesse atingir um outro nível evolutivo, você começa a escalar, já vê alguém, os pessoal lá embaixo começa a gritar, ih, vai cair e tal. Um outro começa a tacar pedra no C. Daí você já sentindo insegurança, pensa, vou cair, não vai dar certo, ainda falta muito, você volta para baixo, né? E fica junto com a imensa massa lá, se chafurdando, né, nessa vida medíocre, limitante. Todo mundo junto, agarradinho, né? Achando que está tudo indo muito bem. E então, quem começou a escalada não pode olhar para trás, né? O passado ficou lá, né? Quem quiser, né, conviver com as pessoas, que escale junto, né? A seu modo, né? Da sua maneira, a seu ritmo, mas escale na direção correta, que é a direção ascensional. Lembrando que cada um vai ter uma maneira de fazer isso. Claro. Isso tudo é subjetivo. Então não significa fazer exatamente o que o outro ser está fazendo, mas ser conduzido pelos mesmos princípios substanciais que o outro ser segue, consciente ou inconscientemente. Então a gente não pode ser governado pelo medo nessa vida. Sempre que eu me deixei governar pelo medo, eu perdi a oportunidade de evoluir. Sempre que eu conseguir não me deixar levar pelo medo, eu conseguir atingir um novo patamar. E a pessoa até ganha mais respeito dos outros, mesmo que os outros nunca irão compreender essa pessoa. Então eu começo a perceber isso olhando o comportamento das pessoas, como elas reagem na minha presença, como elas me abordam após determinadas incidentes, como é que funciona essa interação. Mesmo as pessoas que vão sumindo da sua vida, né, em alguns casos particulares, não indica que você é uma pessoa chata, uma pessoa que não está interessada nas coisas e tal, mas às vezes pode querer dizer que você está num caminho tão belo, tão único, e você está fazendo isso corajosamente, que o outro fala, olha, é muito bom, só que eu não consigo, e ele quer fazer isso, então não vai dar, né? Não vamos deixar em paz, né? E é assim mesmo, né? Como eu disse várias vezes aqui nos meus vídeos, o caminho de uma pessoa que busca se melhorar não é um caminho que vai lhe trazer, não vai ser um caminho como muitos imaginam. As pessoas vão gostar de mim. Mesmo essa coisa das pessoas, eles dizem, né, por aí, que as pessoas gostam de estar próximas a pessoas muito conscientes, pessoas mais sensíveis, iluminadas. Isso, na verdade, vale até certo ponto, né? As pessoas gostam de estar próximas por um período de tempo, né? E contanto que isso não as afete, forçando-as a evoluir. Então, até esse ponto as pessoas gostam, mas elas não conseguem conviver por muito tempo, né? A proximidade com o místico, com o gênio, com o santo, por parte de um tipo normal, é sempre muito dolorosa.
a pessoa não consegue acompanhar o ritmo. Então, assim, isso também a gente precisa ver com cuidado, que muitos que estão nessa escalada, começaram essa escalada verdadeiramente, uma escalada na dimensão na verticalidade, né? Não um se mover mais na horizontalidade. Quem começou essa escalada pode achar que estar perdendo contatos, estar perdendo amigos, ter algumas portas fechadas ou bastante, né? Estar sofrendo, estarem lhe colocando barreiras pode ser um indício de que a pessoa não esteja buscando essa evolução interior. Mas não, é assim mesmo, né? Qualquer pessoa, né, em face do desconhecido, ela vai buscar ignorar, ela vai buscar, às vezes, até barrar, né? Fofocar, falar da pessoa. O que mais existe hoje em dia é fofoca, né? As pessoas ficam falando da vida dos outros. Basta que a pessoa exiba alguns comportamentos que não entrem no padrão, isso já gera um assunto que vai circulando nos circuitos sociais e as pessoas ficam fazendo masturbações, orgias verborrágicas em torno disso, como se fosse um combustível para alimentar essa movimentação horizontal do intelecto, para que o intelecto possa se sentir um pouco útil, que esteja fazendo algo. E eu percebo isso de forma muito clara hoje em dia. E eu busco fugir disso, né? Recentemente eu fui num lugar, né? Daí eu estava lá escutando, né, as conversas, e daí as conversas, assim, eu percebo que sempre ficam no mesmo ponto, né? Nada contra, né, os assuntos que as pessoas falam, são importantes, só que fica sempre no mesmo ponto, né? E eles sempre são iniciados pelo mesmo motivo errado, que é um motivo só de cuspir algo para fora, ver se o sujeito tem alguma coisa que possa lhe ajudar a resolver seu problema, troca de gozos, de prazeres, né, no sentido mais amplo, né, do termo, claro, também no sentido mais físico, né, mas sempre falo em termos mais substanciais. E é isso, né, se a pessoa já estiver olhando em profundidade, ela vai perceber isso. E, assim, eu não quero mais participar disso. Se alguém me pedir alguma coisa, né, eu vou responder com educação, eu vou ajudar a pessoa, mas se ninguém dirigir nenhuma palavra de mim, eu não vou chegar na pessoa, eu vou ficar na minha, né? Porque a pessoa já percebe que as pessoas estão tão presas naquela coisa. Elas não querem, de fato, resolver os seus problemas. Elas querem simplesmente se distrair, fingir que as coisas estão indo para preencher aquele vazio grande. Então é aquela história que eu contei na última live, né, que infelizmente colocaram só para membros assinantes, Busca Infinita no Mundo Finito, que é aquela história de bolinhas no saquinho. Inclusive eu tenho um vídeo aqui nesse canal que eu falo sobre isso, né? Não precisa nem ir lá na live, mas eu falei sobre isso, né? A pessoa sempre procura pegar todas as bolinhas erradas, deixar a única bolinha certa para o final. Então é isso que as pessoas estão fazendo. Então isso é muito forte. Então a gente não consegue interferir nisso. Deixe o outro ter as suas várias experiências, sofrer várias desilusões, várias dores, para ele chegar, né, para ele despertar algumas coisas, começar a despertar, né? Bom, como o vídeo está ficando muito longo, eu vou continuar comentando essa tabela no próximo. Eu vou falar sobre mais algumas características dessa razão e intuição. Então a gente se vê lá. Saudações.